Boa noite a todos e bem-vindos à web conferência da disciplina de Recursos Humanos. O objetivo da temática apresentada em Recursos Humanos é trazer realidades vivenciadas pela turma, estudos de caso e outros exercícios do pensar formas e maneiras diferentes que podemos encontrar no mercado. Trabalhar a gestão de pessoas no segmento de eventos. E, sendo assim, o conteúdo da disciplina foi disponibilizado compondo a grade do curso da especialização em eventos de cerimonial público e privado. Pensar os recursos humanos em eventos é fundamental, uma vez que a prestação de serviços depende de equipes organizadas para que ocorra de modo assertivo. Então, recursos humanos será uma área estratégica em empresas de eventos e cerimonial público e privado, sendo a sua gestão a aplicação de um conjunto de conhecimentos e técnicas administrativas especializadas no gerenciamento das relações das pessoas com as organizações, visando atingir os objetivos organizacionais, bem como proporcionar a satisfação e a realização das pessoas envolvidas. Lembrando que essas pessoas configuram-se nos clientes internos e externos da organização. Ao coordenar os recursos humanos, você terá a missão de fazer com que a empresa e o seu funcionário, do quadro terceirizado ou do quadro próprio da empresa, caminhem para alcançar os objetivos propostos. Muitas áreas de conhecimento e as disciplinas irão contribuir para que a gestão de pessoas se efetive. Podemos lembrar de algumas delas: a administração, o direito, a psicologia, a hospitalidade, a sociologia, entre outras que podemos citar aqui, que terão papéis fundamentais na condução das atividades dos recursos humanos e na relação entre empregador e empregado, para que ela se efetive com sucesso. Portanto, a proposta apresentada nessa disciplina, ela visa despertar o assunto e trazer ao debate um olhar voltado ao setor de eventos. Realidades, práticas e exemplos poderão ser compartilhados no grupo, auxiliando a consolidar esse conhecimento na proposta do curso. Então, quero aproveitar esse momento para elucidar algumas questões levantadas no decorrer da disciplina. Com relação aos prazos para a entrega das atividades, foi solicitado que todas tivessem o mesmo prazo como data final, então já foi acertado dia 16/5 como prazo de entrega de todas as atividades do curso. Com relação ao número das atividades propostas, o objetivo no pensar a disciplina, tanto que foi colocado junto com o material didático, os exercícios, as atividades propostas, é que vocês possam refletir sobre cada tópico que foi apresentado nesse conteúdo. Então, permitindo o aluno acompanhando todas essas etapas que levem ao processo aí de aprendizagem. Na prática, a ideia foi colocar exercícios que vocês tivessem pouco tempo, né, no pensar essas respostas, então um número maior de atividades com tempo menor para a elaboração, então que desse aí esse ganho em relação à busca do conteúdo que foi colocado lá. A maioria das atividades, então, é rápida de respostas, mas que levam à reflexão do conteúdo da disciplina. Então, como uma fala inicial, eu quero me colocar à disposição de todos, avisar que tutores, professora da disciplina, estamos todos à disposição para auxiliar, né, o curso já nessa reta final, já entrando na fase de orientação de trabalhos. Então, me coloco aí para atendimento de dúvidas de todos.
Boa noite, Ana. Você me pede para falar mais sobre a questão dos recursos físicos e humanos. Essa é uma questão de uma das atividades que eu peço a reflexão de todos. Então, pensar no que pesa mais, né? Essa é a proposta. Um pode se sobressair o outro, ou de fato, toda a estrutura física que a gente ocupa para as empresas e eventos vai complementar os recursos humanos. Então, o que eu peço na solicitação dessa atividade é exatamente essa questão. Os recursos físicos e os recursos humanos têm que se complementar para que, de fato, eles possam ser assertivos, para que o objetivo do evento, para que o objetivo da empresa possa ser atingido. Então, os recursos humanos são de extrema importância para que todas as ações aconteçam, e esse é o nosso foco de estudo, mas ao abordar os recursos humanos, temos que pensar, sim, na questão de toda a infraestrutura física, que sem essa infraestrutura física não se efetiva o desenvolver aí dessas atividades e a consolidação da realização dos eventos. Olá, Jussara. Obrigada pela participação. A tela estava congelada porque estávamos aí esperando essas participações. Volto a ressaltar, eu estou à disposição de todos para a elucidação de dúvidas, para esclarecimento de algumas questões que possam acontecer aí ao longo dessa disciplina. Fico muito feliz com a participação de todos, já recebi algumas atividades, temos dado início aí a algumas correções e avaliações, já temos recebido também alguns feedbacks que são importantes para que a gente possa cada vez mais trazer aí novos olhares para a disciplina, em consequência para o curso como um todo, e pensar, refletir o que é o recursos humanos na realização de empresas e eventos. Queria retomar aí a questão da Ana Paula, saber se de fato esclarecia a dúvida em relação aos recursos físicos e aos recursos humanos. Tá certo, tá dizendo aqui que esclareceu, então estamos com um grupo que vem cada vez mais aumentando aí a participação de todos os acadêmicos. Eu me coloco à disposição de todos vocês para buscar esse conhecimento conjunto, essa construção coletiva, que é o que a gente espera para a disciplina. Jussara, você pode me falar um pouco mais sobre a atividade 6? Solicitando esclarecimento, traz de novo a temática, que no momento a apostila não está aqui comigo, então pode trazer a temática que a gente já retoma essa questão aí.
Então, em relação aos exercícios que eu coloco para a estruturação de equipes, instalações e serviços em marketing. Então, pelo conteúdo que foi colocado nessa etapa aí de busca de aprendizado, é refletir o quanto é relevante a capacitação de equipes. E aí, quadro próprio da empresa, questões de voluntários, tem aí os grandes eventos acontecendo e necessitando desses voluntários. Quais são as questões que vão permear a capacitação? Eu acho que é muito mais uma questão de refletir sobre a organização desse quadro de pessoas que vai fazer parte dos eventos. Podemos citar aí todo um grupo de apoio de atividades básicas aí para a organização, como pessoas que vão direcionar, administrar, gerir de fato esses eventos. Então, como eu falei na introdução dessa conferência, a questão que se coloca nos exercícios é vocês trazerem ideias, vocês trazerem olhares diferenciados. Em relação a essa parte dessa temática, o que se pode pensar para marketing, o que se pode pensar para estruturação, o que se pode pensar no envolvimento das equipes como um todo, que permitam desenvolver as atividades fins, a realização de um evento real ou hipotético, e que se consolide junto à capacitação de equipes. Brevemente, a grande maioria dos exercícios são respostas simplificadas, bastante breves, que vão fazer vocês refletirem sobre esses pontos que são colocados lá. Então, podem utilizar a base do material disponível, podem buscar realidades mesmo. Comigo aconteceu uma outra empresa, algo em relação à capacitação, não era efetivamente de eventos, mas eu consigo transpor essa realidade, esse exercício já organizado em outro momento, numa etapa de vida, e isso me traz um aprendizado. Então, lançar um olhar sobre a questão de capacitação. De que forma ela deve acontecer, quais os procedimentos para ela se estruturar, refletir também sobre as capacitações estão sendo efetivas nesse ambiente em que vocês trazem, então, essas experiências. Tanto nessa proposta quanto em outras propostas, vocês poderão trazer exemplos, sem citar nomes, sem citar esse contexto, mas de questões vivenciadas e que vocês consigam enxergar o quanto é relevante trabalhar com recursos humanos dentro da proposta aí que se faz eventos. Quando a gente planeja o evento para alguém, a gente está lidando muito com a questão de sonhos, muito com datas tão singulares que não vão poder voltar em outro momento. Então, isso nos leva a consolidar equipes que estejam preparadas, que estejam capacitadas para poder organizar aí uma atividade corretamente e que leve, então, o teu cliente a prestação desse serviço também aí essa questão de realização de sonhos. E é por isso que eu trago lá na unidade 1 a hospitalidade como um tema central. Receber bem as pessoas, saber capacitar a sua equipe de trabalho para que consiga acolher todos os participantes do evento. Seja um evento pequeno, seja um mega evento, essa questão aí do bem receber tem que acontecer. Isso, a Ana Paula está colocando a necessidade de uma equipe multidisciplinar trabalhando para que um complemente o outro. É isso também que o material didático leva vocês a refletirem, as questões que estão sendo colocadas lá para estudos também vão levar a essa questão. Se eu tenho uma vantagem em relação a uma forma de trabalho,
um colega meu tem uma vantagem em relação a outra forma de trabalho, um de fato vai complementar o outro. Então as equipes têm que ser, sim, interdisciplinares e não só na questão técnica da interdisciplinaridade, é na questão cognitiva, no aprendizado, no desenvolvimento das habilidades, sempre um embasando o outro para que possa suportar aí as dificuldades, as deficiências, o que é mais complexo em relação à execução das tarefas. Aí sim vocês vão ter uma equipe ouro. É isso que a gente quer e é por isso que a gente vem buscando trabalhar aí com todas essas questões referentes a recursos humanos. A Jussara está colocando uma questão se podemos listar itens que consideramos relevantes para a capacitação. Sim, é uma possibilidade. Vocês apontam alguns itens que se tornam relevantes dentro desse processo. O que é melhor para a minha equipe? Quais são os itens que eu preciso pensar em capacitações futuras? Então, também é um caminho que pode ser seguido aí. A Ana Paula coloca que como você acaba encontrando profissionais com o tempo, com a convivência, com as experiências, alguns profissionais auxiliam outros, vão dando essa base aí em outras áreas. Por isso é importante mesmo que a formação da equipe possa prever tudo isso. Pessoas diferentes podem se complementar e podem trabalhar juntas. Às vezes a gente busca a proximidade como um caminho mais tranquilo, mas essa diversidade humana encontrada vai, com certeza, fortalecer aí todas essas questões em relação à formação de grupos profissionais que levem um resultado favorável da empresa. Boa noite, Cíntia. Cumprimento a todos os que estão chegando aí nesse momento na nossa conferência. A avaliação presencial, ela tem data estipulada. A gente vai fazer, seguindo essa mesma linha, uma atividade que permita englobar aí todas as reflexões apontadas na busca de equipes profissionais que destaquem o contexto aí no segmento de eventos. Então, algo mais ou menos nessa questão aí, para a gente poder refletir junto, participar juntos, algo nesse sentido. Se mais algum aluno tiver outra questão, outra possibilidade, a interação aí na nossa conferência, estamos à disposição. A questão que se colocou agora é em relação a qual a minha opinião sobre o trabalho com voluntários em eventos. Depende de qual evento. Vamos pensar Copa do Mundo, Olimpíada, grandes eventos esportivos, eles não se efetivam, eles não vão atingir aí a recepção de tantas pessoas sem a participação de voluntários. Se eu tiver um evento pequeno, eu até posso organizar com ou sem a presença dos voluntários. Então, depende muito de qual a formação, qual a formatação desse evento e como a gente vai conduzir todas essas atividades. Então, pensando aí o quão é importante, estamos em vias de ter uma nova Copa relacionado aí ao futebol e com certeza
existe um número muito grande de voluntários de vários países que têm participado aí para poder acolher essas pessoas. Em relação a esses grandes eventos, penso ser fundamental para que eles aconteçam e aí, ou grandes eventos vinculados à música, a questões culturais, os voluntários vão acabar dando apoios em áreas específicas. Mas também devem ter, aí eu volto lá naquela questão do treinamento, eles também devem ter aí esse pensar a capacitação. O voluntário foi recrutado corretamente, como aconteceu esse processo de seleção, eles precisam passar aí por etapas esse processo de seleção. Após isso, eles vão receber cartilhas, questões educativas, treinamentos presenciais ou à distância, precisam estar, de fato, capacitados, entender a logística toda do evento, vai para onde a próxima ação acontece, em que momento, eu preciso buscar alguém, esse alguém já vai estar lá, entender quais são os caminhos, quais são os trajetos que devem ser buscados, inclusive para essa questão logística. Então, a presença de voluntários em alguns eventos pode ser opcional, em outros eventos ela é praticamente de caráter obrigatório, porque eles não se consolidariam sem a presença de muitos e muitos voluntários bem treinados, bem selecionados, capacitados para atender diversas funções que vão possibilitar aí a condução e a realização desses eventos. Temos aí a interação, colocando que trabalho com grandes eventos e muitas vezes trabalhamos com voluntários, então é exatamente isso que eu trago à discussão e refletir sobre quando, como, quem será essa equipe de voluntários. Seja um voluntário que vem trabalhar por uma questão específica, seja voluntários que tenham ideais diferenciados, mas dependendo do evento, eles são, sim, parte integrante dessa equipe de recursos humanos. Colocado aqui a questão da alimentação. Em muitos eventos, a alimentação ela é fator crucial e é isso que eu provoco algumas reflexões ao longo do conduzir aí essa disciplina e inclusive em algumas atividades que vão fazer vocês pensarem e debaterem sobre essas questões da alimentação. Dependendo do evento que vocês forem fazer, a alimentação vai ser intrínseco a esse processo. Se a gente for pensar em um evento que dure 4, 5 horas ou mais, ele vai precisar desse apoio da alimentação. Na alimentação a gente pode ter sim a presença dos voluntários, é um bom exemplo a ser colocado, e podemos ter também toda essa questão dos fornecedores. Vamos voltar lá num estudo de caso que eu coloco, o fornecedor também tem que interagir muito bem com essa equipe, pensando todas as ações, todas as etapas para o desenvolvimento desse processo. Uma falha de comunicação pode gerar um transtorno maior aí numa visão geral do evento. Bacana trazer mais uma experiência aí que tem sido positiva em relação a desfiles de Natal, essas comemorações que são coletivas, que são da comunidade, né? Muitas vezes esses desfiles, eles começam com alguém puxando essa iniciativa, coordenando a ação de uma forma mais macro, pode ser poder público, pode ser uma associação, uma entidade de classe, mas muitas pessoas serão necessárias para que a atividade seja conduzida de um modo assertivo. E aí esses voluntários, eles vêm por
diversos ideais pela participação, pelo desafio, pelo aprendizado, por acreditar na ideia que está sendo colocada. Então, é bacana aí trazer essa realidade, essa experiência. Mais algum acadêmico tem alguma colocação, algum comentário, algum exemplo que queira trazer? Pode ser em relação a essa temática, pode ser em relação a outras temáticas do curso. Boa noite, Tatiane, seja bem-vinda aí à nossa conferência. Estamos à disposição de vocês para poder elucidar dúvidas, partilhar experiências, trazer aí olhares diferenciados em relação à realidade de cada um de vocês. Então, retomando, eu já fiz aí um aviso via fórum e começamos a nossa conversa de hoje colocando aí a questão das datas. Sim, foi aprovado, assim como em outras disciplinas já aconteceram, todas as atividades terão a mesma data, que é considerada a última data para a entrega da disciplina, que é dia 16 desse mês, dia 16 de maio. Então, vocês têm essa data para entregar todas as atividades. Posso dizer que, se for fazendo passo a passo e for encaminhando, acho que facilita aí a questão dos estudos, mas para quem preferir entregar todas juntas, pode entregar. Então, colocar aqui a questão dos voluntários, as pessoas buscam, de fato, a essência do que é o lugar, do que é uma cidade. Então, como o exemplo trazido em relação ao desfile de Natal, em relação a essas comemorações que são mais locais, os voluntários vão, sim, fazer parte dessa identidade, vão poder acolher, passando informações, passando esse contexto do que é a localidade. Mas a gente tem que também pensar nos grandes eventos. Então, grandes eventos esportivos, grandes eventos vinculados a questões culturais, vão precisar de voluntários e, dependendo dessa formatação, vão precisar de voluntários que vai extrapolar aí o limite nação. Se a gente for buscar, já se pensa em relação às próximas Olimpíadas, aonde estarão os voluntários por modalidade por modalidade esportiva e também por nacionalidade. Da onde virão esses participantes, eles vão precisar de apoio de alguns voluntários que sejam do seu país de origem e que não estejam diretamente vinculados à organização esportiva. Então, pensar eventos, recursos humanos para eventos, é um leque muito grande e abre aí várias frentes de reflexões que vão se fazer necessárias. Por isso, então, tão bacana essa questão dos voluntários que
todos estão participando. Mais uma contribuição, então, que teremos aí novos dados de pesquisa em relação ao evento de Natal. Importante vocês estarem aí acompanhando essa evolução aí, esses projetos de pesquisa. Sei que hoje fica um dia bastante atribulado, porque era data também de uma entrega de atividade da disciplina da professora Márcia. O que pretendo em relação a todas essas questões de calendário, que um possa complementar o outro, que seja uma pontinha aí de dúvida e que essa dúvida vá buscar novas fontes aí de informações para os trabalhos de vocês, ou que seja a luz que tenha vindo aí para pensar novos olhares nos projetos. Então, que bom essas participações, que bom essas colocações que vocês estão fazendo aí. Em relação à pesquisa, né, algumas dúvidas vão sendo colocadas e aí, com o passar do tempo, a gente vai buscando elucidar aí todas essas questões. Então, estou à disposição para poder atendê-los. Sobre a disciplina de recursos humanos, sobre essas questões relativas a pensar a gestão de pessoas, se tiverem mais interações, mais apontamentos, estamos à disposição de todos. Então, uma questão que está surgindo agora é em relação aos fornecedores, então, com relação à atuação de fornecedores, como eles vão afetar a imagem da empresa. O que a gente quer é que vocês busquem bons fornecedores e que eles coloquem a imagem da empresa sempre como uma imagem positiva e que possa levar a efetivação do evento. Eu trago alguns estudos de caso lá nesse tópico do material disponibilizado, justamente para vocês fazerem essas reflexões. Muitas vezes a empresa opta por um descontinho a mais de um novo fornecedor e às vezes acaba caindo em situações que não são tão positivas assim e que levam a influenciar a visão de imagem da empresa no mercado perante os seus clientes diretos e indiretos. Então, essas escolhas de quais fornecedores têm que estar vinculadas também a esse direcionamento de qual evento vocês estão pensando, em que porte de evento, o objetivo do evento, a quem ele se direciona, padrões de qualidade. Sempre a gente pensa a qualidade, como ele é algo muito subjetivo, você tem que ter um padrão em que você vai comparar essa qualidade perante aquele evento que você está planejando. Então, isso tem que estar
em conformidade com o evento planejado. E aí, desculpa, pessoal. E aí, essas questões de quem vai ser o meu fornecedor vão estar alinhadas a todas essas relações. Então, escolher bons fornecedores, que sejam, além de fornecedores, parceiros, vai ser fundamental para que o evento de vocês possa trazer uma imagem, um retorno positivo. Uma questão em relação ao envio das atividades, se poderá ter uma prorrogação de prazo, eu vejo duas questões. Se teremos aí uma questão específica, um acadêmico perante uma justificativa que a gente possa analisar individualmente, ou se vai ser por parte do grupo. Até onde eu estou acompanhando, a data que foi passada como data final é a data limite para a disciplina. Então, não dependeria de mim somente ter essa resposta. Mas, como eu falei, o objetivo na construção dessa linha que levam todos esses exercícios são pequenas reflexões de respostas rápidas. Então, por mais que pareça um volume grande, vocês vão ver que ao fazer a grande maioria das atividades, é lógico, cada uma com seu peso aí em relação ao exercício do elaborar as respostas, mas a grande maioria das atividades são pequenas respostas que levem a trazer, como a gente visualizou hoje na conferência, um conjunto de informações que vai fazer com que o grupo chegue aí à construção desse conhecimento relativo à realidade, às experiências dessa turma. Então, é trazer ideias, colocar essas ideias na reflexão dos temas que são solicitados para as atividades. Tendo uma necessidade específica, relacionando essa questão aí junto à justificativa que se faz necessária, eu posso levar essa demanda e aí trazer a resposta que um grupo aí de apoio, de coordenação vai poder me direcionar. Mas até onde eu tenho informação, o dia 16 seria a data final. Obrigada pela participação também, Rita. Obrigada a todos que tiveram aí conosco esse momento de interação, esse momento de pensar coletivamente. Quero desejar a todos um bom curso. Estou à disposição de vocês, estou à disposição dos meus orientandos também em relação a levar a construção do conhecimento no projeto. E a disciplina é mais uma das etapas que permitirão vocês pensarem novos olhares aí do que é a pós em eventos e cerimonial público e privado. Obrigada também pela participação, Jussara. Fico à disposição, se alguém tiver mais alguma questão, pode ficar à vontade de colocar. Se não, desejo a todos vocês uma boa noite,
uma semana produtiva, visto que tivemos aí um feriadinho. Penso, como eu, muitos devem ter aproveitado esse feriado de ontem para colocar as coisas em dia, para a gente correr atrás aí de pendências que possam ter ficadas, trabalhar e conciliar essa questão dos estudos. Sempre vai ser corrido, mas com certeza muito prazeroso. Vocês vão ver que ao findar aí essa etapa, vão colher bons frutos perante o mercado, perante os ideais de cada um que veio até essa formação aí que está sendo disponibilizada. Recursos humanos vai ser sempre esse desafio. Cada ser humano vai trazer uma dificuldade, um pensar, um olhar diferente. Então, a formação das equipes vão levando aí essa gestão a pensar no modelo atual, nas novas tendências e na particularidade do que é cada pessoa que vai integrar essa equipe que vocês têm aí para eventos. No setor de eventos, a gente sabe que isso é muito valorizado. A pessoa que trabalha na equipe, ela vai ter aí todo um cuidado, todo um carinho também, apoiando a realização da sua atividade profissional. É dessa forma que a gente quer que a disciplina leve vocês a buscarem novas ações, a pensarem aí cada vez mais e melhor em relação aos recursos humanos que estejam com vocês, em relação aos recursos humanos das empresas que vocês estão, ou das empresas e dos eventos que vocês queiram aí desenvolver numa próxima etapa. Boa noite a todos. Uma colocação aqui dos que trabalham no final de semana, mercado de trabalho, do turismo e de muitas outras profissões, assim mesmo. Então, sim, a gente entende todas essas questões que fazem a gente conciliar a busca pelos estudos, as questões profissionais, e que bom que temos alunos aí engajados nesse caminho aí do buscar o conhecimento, e com certeza essas atividades profissionais, para quem trabalhou durante esse período aí desse recesso ou nesse feriado, e pensar como as pessoas vão interagir, como as pessoas vão ver esse caminho profissional, vai trazer boas reflexões, novas ideias e um mundo a ser trabalhado aí sob esse olhar. Então, boa noite a todos, obrigada pelas contribuições, continuamos à disposição de vocês. Procurem interagir nas discussões, no fórum da disciplina, para que, de fato, a construção do que é recursos humanos para eventos, recursos humanos na nossa pós de eventos, se consolide como um conhecimento que agregue valor a todos. Boa noite, obrigada.